essa realidade, sabe? Como viver uma vida de dentro para fora. Porque no plano original o homem vivia de dentro para fora. Ele passou a viver de fora para dentro depois da queda. Toda busca fora é porque aquilo que você está buscando você não encontrou dentro. Você sabia que você... Quando Jesus disse assim, ó, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. O Espírito está, amor. O Espírito é. O Espírito tem. Tem gente que diz, um dia eu vou morar no céu. Você só vai morar lá porque você não sabe que... Você só tem essa expectativa de morar lá porque não sabe que já está. Se soubesse que já está, você já estava desfrutando. Fica tranquilo, daqui uns 4, 5 meses a gente vai entender isso com mais clareza. Tem gente que pega João 14. João 14. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vos teria dito, vou preparar lugar. E se eu for e preparar lugar, eu voltarei para que onde eu estou. Mas se ele estava aqui, como é que ele está falando que onde eu estou? Para que onde eu estou estejais vós também. Ele está dizendo, para que onde eu estou, mas ele estava junto com os discípulos, dizendo que ia preparar um lugar no qual ele estava, mas ele estava aqui. Aí, quando o pregador não entende o texto, ele acha que esse texto é escatológico, que Jesus foi preparar um lugar, que provavelmente a obra foi embargada, por isso ele não voltou. Escute, João 14 não é escatológico. O lugar que ele foi preparar, escute, na casa do meu pai há muitas moradas. Moradas já tinha. O que faltava era um lugar que Jesus foi preparar. Mas ele está preparando? Não, ele preparou em 3 dias. Por que em 3 dias? Porque depois de 3 dias, ele ressuscitou. Quando ele foi assunto aos céus, você também foi. E o lugar que estava preparado, que ele se assentou, você também se assentou. Pastor, eu achei que esse lugar é que eu ia depois. Não, esse é o lugar que você já está. Nós estamos assentados com ele nas regiões. Então, para onde que eu vou, pastor? Para onde você já está. Só que o seu espírito está, a sua alma está indo, e o seu corpo glorificado irá. Pastor, isso é muito doido de entender. Com calma, não tem pressa não, fica tranquilo. Mantenha a barraca em pé, depois a gente desmonta ela. Abra comigo Gálatas capítulo 5, versículo 6. Gálatas 5, versículo 6. Nós vamos ter uma palavra de oferta. Os nossos dízimos, as nossas ofertas, não é para tirar a sua oferta, não, é só para ministrar uma palavra. Eu não quero tirar nada de você. Eu quero edificar a sua fé numa verdade, para que brote do seu coração a generosidade que já existe no seu espírito. Amém? Quando a gente olha, entra aqui, né, vê ferro, né, vê um projetor em cima de uma caixa de plástico, né? Pastor, isso é tudo adaptável, né? Isso são processos que vai acontecendo até que fique pronto. Geralmente a gente gosta de fazer uma obra, né? E trazer quando tudo está pronto. Mas aí a gente não sofre o processo. A gente não sofre as dores daquilo que está acontecendo. Quando você chega perto de mim hoje, você vai comer de algumas coisas que estão prontas na minha vida. Mas se alguns anos atrás você chegasse perto de mim, você não comeria disso. Eu lembro de alguns anos atrás estar pregando no lugar e uma mulher me procurar depois do culto e falou: pastor, eu gostaria de ter te conhecido há 15 anos atrás. Se você tivesse conhecido eu há 15 anos atrás, você fugiria de mim, minha filha. Por quê? Porque nós desfrutamos do resultado, mas deveríamos valorizar o processo. É por isso
isso que é tão importante você envelhecer com a sua esposa, com o seu esposo. Amadurecer, porque viver o processo. Né? Hoje, basta um olhar da Andréia, basta um olhar. Eu já sei o que ela está falando. Está vendo isso daqui? A vantagem de nós estarmos aqui é porque quando ficar bonito, quando eu falo ficar bonito no processo terminado, né? Você acompanhou como é que foi. Tem gente que te valoriza naquilo que você é, mas tem gente que deve ser valorizado porque te acompanhou no processo. Eu gosto disso aqui, ó. Quando eu falo que eu gostaria que tivesse acabado, mas é bom a gente viver esse processo junto. A gente viver, semana melhorou, mudou isso, já pintaram aqui. Quando eu falo que pintaram, deram fundo, não é essa pintura, né? E você olha e fala, tá mudando aos poucos, aquela ferragem. Semana que vem você vai chegar aqui, vai estar diferente. É isso, irmãos. Deixa o problema maior não são os escombros que as pessoas veem na nossa vida quando elas chegam perto de nós. O problema é que depois de um ano, se ela chegar e ver os mesmos escombros. Mas se você chegou perto de mim e viu algo que não está acabado, mas se ano que vem você chegar e falar, uau, como ele mudou, como ela mudou, significa que a obra não está parada. O pastor Juscelio diz que o problema dele não é não ter chegado aonde ele quer chegar. Ele fala que ele não tem dificuldade em saber que não chegou. A alegria dele é já não estar mais no lugar onde ele estava. Amém? Então, não tem problema, irmãos. Se você não chegou onde você gostaria, eu também não cheguei. Mas se alegre que você já não está onde você estava. Porque é triste quando você chega perto de alguém. Eu conheço pessoas que, desde a minha juventude, eu andei desde a minha adolescência. Eu cheguei na igreja em 89, eu tinha 13 para 14 anos. E quando eu chego perto deles hoje, eles têm a mesma linguagem. Eles estão na mesma condição, porque eles não cresceram. Então não se preocupe se tem alguma coisa na sua vida que não está organizada. Só não pare de crescer. Só não pare de viver isso. Tá? Às vezes a gente quer arrumar a casa para receber, né? Isso é legal. Mas às vezes a gente precisa receber as pessoas como estão. Você está aqui, você chegou agora, entra aqui. Ah, tá assim mesmo. É assim. Eu acho que a gente dentro da igreja deveria, quando entrasse ali na porta, receber uma plaquinha, desculpe o transtorno, estou em obras. Ou estou em obras para melhor atendê-lo. Porque a obra que é feita em nós é para atender as pessoas melhores. O que Deus fez por nós, Ele não fez em nós, Ele fez em Cristo. O que Deus fez por você, Ele não fez em você, Ele fez em Cristo. E o que Ele faz em você não é para você, é para os outros. Entendeu, não? Aquilo que Ele fez em Cristo não foi por Cristo, foi por nós. Nós somos abençoados em Cristo, salvos em Cristo, curados em Cristo. O que Ele fez em Cristo foi por nós. Então, o que Ele fez por nós, Ele não fez em nós, Ele fez em Cristo. Mas o que Ele faz em nós também não é para nós. É para o mundo. São para as pessoas, para o seu cônjuge, para os seus filhos. Deus não está fazendo você melhor para você. Deus está te fazendo melhor para o mundo. Por isso que você é a luz do mundo. Aí quando a gente não entende, a gente quer fugir do mundo. Gálatas 5:6 diz, porque em Cristo, em preposição primária, conotação de lugar, isso é em Efésios, Gálatas, tem muita, principalmente Efésios, tem muito essa palavra em, lugar, preposição primária, conotação de lugar, porque em Cristo, nem circuncisão, nem a incircuncisão tem valor. Ou seja, em Cristo, judeu ou gentil, eu sou judeu, eu sou gentil, não tem valor nenhum.
Porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Escute, a fé precisa fluir por um caminho, pelo amor. A gente precisa crer, mas o fundamento da nossa fé precisa estar baseada, fundamentada no amor. Não adianta, tudo que não é por fé é pecado. Diz a Bíblia, não diz? Tudo que não é por fé é pecado. Mas a fé precisa fluir do amor. Precisa ter como base o amor. E o que é o amor? O amor, ele tudo suporta. O amor, ele não busca os seus próprios interesses. O amor tudo sofre. Quando Paulo está em 1 Coríntios falando sobre os dons, ele está falando sobre os dons. Ali no capítulo 12, pastor, ele vem falando dos dons. No capítulo 13, ele diz assim, antes de chegar no capítulo 13, ele diz assim, e eu vos passo a mostrar um caminho sobre modo elevado. Está falando no capítulo 12 de 1 Coríntios, está falando do quê? Dos dons, tal. Aí, quando chega no versículo, ele diz, olha, vou mostrar para vocês um caminho sobre modo elevado. Ainda que eu tivesse os dons e não tivesse amor, ele vai falar do amor, mas antes dele falar o amor, ele mostra o caminho. Por quê? Porque é no caminho que a gente vai crescendo em amor. E Jesus é o caminho. Você sabe como é que chamava a igreja primitiva? A igreja do caminho. Estude lá. Paulo estava atrás daqueles que congregavam na igreja do caminho. É a igreja de Jesus Cristo. Você está no caminho? Então você vai crescer em amor. Você está entendendo? É nessa jornada que a gente vai crescendo. Então, assim, a fé precisa operar pelo amor. Não adianta, não é só sobre fazer algo, mas o que está por trás disso que nós estamos fazendo. Eu estou semeando, eu estou ofertando, mas o que está por trás disso? Pastor, o que está por trás disso é o amor. Porque Deus ama o que dá com alegria. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Escute, queridos, o meu papel com vocês não é fazer uma noite. Não é trabalhar para uma noite, para que domingo que vem eu venha trabalhar aqui por mais uma noite. Não, eu estou aqui para construir uma jornada com vocês. Amém? E de verdade, eu não estou com pressa. Se você for perseverante, tiver paciência, a gente vai caminhar numa jornada. Aí lá na frente você vai falar, agora eu estou entendendo o que o pastor falava aqui lá atrás. Eu não estou com pressa. Eu não quero mover na sua alma hoje para tirar algo de você. Eu quero trabalhar no entendimento. Que por trás desse entendimento, ou o que move esse entendimento, é o amor. Nós precisamos nos mover em amor. Nós precisamos nos entregar em amor. Nós precisamos visitar o órfão em amor. A viúva em amor. Precisamos dizimar em amor. Nós podemos falar aqui do bicho-papão, do devorador, do bicho-papão, do migrador, do cortador. Eu não caminho no migrador. Eu não caminho no devorador. Eu caminho no amor. O amor é mais forte que a morte. O amor é mais forte que a morte. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Aquilo que o amor não fizer no casamento, não tem papel que segure. Entendeu o papel? Não tem certidão que segure. Não tem filho que segure. É o amor. E o amor não é algo. O amor é alguém. O amor pode ser expresso num sentimento, mas ele é uma pessoa. A fé opera pelo amor. E quem é o amor? Cristo. Então a fé precisa operar através de Cristo. E o que é que nós podemos fazer neste momento? Dizimar, ofertar, deixar fluir em amor a nossa entrega, a nossa oferta. Pastor, eu quero ofertar algo, eu quero entregar algo, eu quero dizimar algo. Qual é a motivação disso? Sabe, queridos,
Às vezes nós somos movidos pelas nossas emoções. Tem gente que compra um lenço ungido. Tem gente que compra uma água ungida. Tem gente que acredita que se eu levar essa água lá no monte, orar e vender, as pessoas compram. No adesivo que coloca no carro, no negócio que coloca no umbral da sua porta. Essa não é a visão bíblica. Não. Deus não unge coisas. Ele unge pessoas. Você vai entrar aqui, você vai ouvir isso, irmãos. Não é um chaveirinho. Não é o que você coloca na porta da sua casa. É o que está na entrada da sua vida. Tem hora, irmão, que vem até aqui na garganta para mim. Eu quase que eu engasgo, assim, vontade de falar. Deixa quieto, né? Batiza aqui, chega lá em Israel, quer tomar banho no Jordão. Jesus batizou aqui. A água que ele batizou foi embora. Há uma só fé e um só batismo. Tem que renovar o batismo. Você tem que renovar a sua fé para viver, para crer no batismo que você viveu. É bom eu parar, vamos deixar isso para lá. Antigo Testamento, Antiga Aliança, a bênção estava sobre coisas, sobre um castiçal. Você tem um castiçal na sua casa como uma lembrança é uma coisa. Você achar que a bênção está ali é outra coisa. Não, isso daqui veio de Israel. Isso daqui veio da onde? Isso daqui veio de Cristo. Eu sei que quando eu entro nessa linha, eu mexo em algumas estruturas. Mas eu tenho uma bronca de estrutura, irmão. Enfiar o pé. Ainda que eu tenha estruturas. Você está entendendo? Escute, a bênção está sobre você. Aonde você entrar, a bênção chegou. Aonde você chega, a paz chega. Aonde você chega, a vida chega. Aonde você chega, Cristo chega. Aonde você chega, Cristo chega. Essa é a verdade. Esse lugar aqui vai ficar bom para nós. Mas o lugar para Cristo já foi feito. Deu para entender, não? Então para que esse lugar? Porque como esse lugar vai ficar, revela a maneira do nosso. Gente excelente tem lugares excelentes. Gente nobre faz coisas nobres. O nobre persevera na sua nobreza. Pessoas resolvidas. Pastor, como é que eu sei se fulano é resolvido? É fácil. Gente resolvida faz você se sentir importante. Pastor, eu posso levantar e ir embora? Pode. Todas as vezes que você estiver perto de alguém que é resolvido, você vai se sentir melhor. Você está perto dessa pessoa, você, rapaz, eu sou importante mesmo, pessoa. Porque gente resolvida não precisa diminuir você em nada para se sentir bem. Agora, pessoas que não são resolvidas, ela diminui você para crescer. Ela fala o que você não tem para mostrar o que ela tem. Cuidado. O ferido fere. O opressor oprime. O machucado machuca. Mas o curado cura. E o reconciliado reconcilia. Porque nós fomos reconciliados e recebemos o ministério do quê? Da reconciliação. Sai reconciliando todo mundo com Cristo, irmão. Sabe o que é fácil de lidar? É gente resolvida. Gente resolvida, cara, errei com você, me perdoa. Ô pastor, tranquilo, vamos embora. Não, eu não sei o quê. Não sei. Sabe, irmãos? Você está resolvido em Cristo. Nós vamos dizimar agora, vamos ofertar. Pastor, o que eu posso entregar? Revela seu coração. Seja dizimista, aprende a dizimar.
Essa obra aqui é sustentada por Deus, através da sua vida, mas é por Deus. Não é por Campinas, não é por Itajaí, é por Deus, mas é através da sua vida, da minha vida. Nós temos o privilégio de sermos um canal, ou canais de Deus. Através do dízimo, Deus pode tocar no seu coração e falar: pastor, eu quero fazer uma oferta para a obra, eu quero entregar algo, eu tenho algo que eu quero. Essa semana nós ganhamos uma bicicleta, coisa mais linda, irmãos. Aquilo que um rapaz amava aqui da nossa igreja deu a bicicleta dele. Eu falo: uau! Irmãos, tem coisas que dói no nosso coração e a gente faz. Então assim, mas isso precisa brotar. Amém? As pessoas estão passando aí com o envelope, erga sua mão, o papel do QR Code. Atrás das cadeiras tem o QR Code aí também, viu? Atrás das cadeiras tem o QR Code. Aqui tem 2 QR Code. Um sai no nome do César, que é uma conta do PagSeguro que a gente precisava. Como a documentação daqui não está pronta, está no nome do César. E a outra sai, é Bradesco, sai no nome do Mevan Campinas, mas é uma conta que está conosco. Está no nome do Mevan Campinas, mas não é eles que mexem. Até a nossa documentação ficar pronta. Então, você pode nessa noite ofertar, dizimar, contribuir. Você pode, as maquininhas estão aqui também. Aqui você pode fazer em espécie, você pode pegar envelope. Por favor, se coloque de pé para nós fazermos isso. Por favor, faça isso. Olhe para mim, deixa eu te falar uma coisa, eu preciso falar algo. Eu já estive em lugares que numa noite eu percebi que uma porta foi aberta. Às vezes você está no meio de 1000 pessoas, mas uma porta foi aberta para você. E você entra por ela. Parece que você estava ali sozinho e Deus falou com você. Às vezes você está numa noite como essa, e nessa noite você está entendendo que Deus está me dando uma palavra para você. Isso é para mim. Entra por essa porta. Eu não estou induzindo você, eu estou falando se Deus está falando com você. Tá? Então, vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Estamos aqui, Senhor. O Senhor, segundo a sua riqueza em glória, tem suprido em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. E hoje nós estamos aqui para contribuir, dizimar, ofertar. Essa obra está andando dia após dia. Pessoas têm semeado e eu oro por cada um que tem semeado, pessoas que têm sido voluntários aqui nessa obra, homens, mulheres que têm vindo trabalhar aqui, passar o dia trabalhando, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um de nós, manifestando a cada dia, nos nossos negócios, na nossa família, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro por um povo próspero, um povo abençoado, eu oro para que milagres aconteçam de uma forma sobrenatural. Eu abençoo esse povo, eu quebro fortalezas, sofismas, limitações, eu declaro cadeias rompendo. Eu declaro, Pai, um povo fiel, um povo próspero, um povo generoso, em nome de Jesus. Pode sair do seu lugar, pode usar a maquininha, pode apontar ali no QR Code, tá? Pode fazer isso com alegria no seu coração. A força ao Rei, ao Rei, ao Rei. Invisível, mas real, ministramos que é digno de receber, aleluia, e a glória, a força, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, ministramos um louvor. Declare isso. A ti, ó Rei Jesus,
Deus abençoe sua vida. Que Deus te abençoe abundantemente. Amém? Eu declaro homens e mulheres que vão andar em prosperidade. Homens e mulheres que vão ser canais do Senhor para a expansão do reino. Escute, Deus não pode nos confiar muito se a gente não consegue lidar com o pouco. Estão aqui comigo? Não. Pastor, eu tenho uma empresa, como é que eu dizimo? Você dizima do seu colaborador e dizima da sua empresa. É assim que funciona. Pastor, é assim que funciona. Isso é assim que funciona. Deus não pode confiar muito, porque Deus não dá nada para o eu. Deus só entrega para nós. Escute, Deus não trabalha para o eu. Deus trabalha por nós. Você está entendendo? O problema das pessoas é que as pessoas estão buscando uma igreja boa para eu. E quando na verdade o pastor está buscando o eu para nós. Deu para entender, não? Pastor, eu estou procurando uma igreja boa para mim. Eu estou procurando você para nós. Porque se você não for bom para nós não vamos ser bom para o eu. Dá para entender isso, não? Irmão, você acha que pessoas boas deveriam congregar onde? Em lugar ruim. Como é que é? Gente boa precisa congregar em lugar ruim. Porque se o bom congregar no lugar bom, irmão, vai chover molhado. Mas eu sou bom, amo, vou procurar um lugar que não tem amor, para me amar. Irmão, qual é a vantagem de um marido que ama uma mulher que é perfeita? Irmão, se chover no molhado, é difícil amar uma mulher ruim. Então assim, irmão, aproveita para amar sua mulher de forma que ela está ruim, para que quando ela ficar boa, você não ame ela por egoísmo. Rapaz, meu marido é bom demais, aí é fácil amar, irmão, até a vizinha ama. Eu quero ver se ele fosse um traste, mas ninguém quer, só eu. Porque às vezes, irmão, no nosso amor tem o eu. Você está entendendo? Então, nós não podemos usar o nosso eu. Nós precisamos ter o eu para nós. Entendeu ou não? Então, que o seu eu sirva para nós. E não o nosso eu. É o singular para o plural. E não o plural para o singular. Amém? Abra sua Bíblia aí, Lucas capítulo 15. Eu preguei essa palavra esses dias atrás em Ribeirão. E Deus me direcionou ela para me falar ela nessa noite. Lucas capítulo 15. Que o Espírito Santo ministre em nossa vida. Amém? Amém. Irmão, nós estamos ganhando tanto relógio, que eu acho que Deus está querendo falar com a gente sobre tempo. Irmão, nós estamos ganhando tanto relógio, que Deus está falando com a gente sobre tempo. Amém? Deus está falando com a gente sobre tempo. Lucas capítulo 15, preste atenção. Deixa eu dar abra sua Bíblia aí, nós vamos ter ali também. Deixa eu te falar. Para quem conhece um pouquinho a Bíblia, sabe que Lucas capítulo 15 fala de 3 parábolas. 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho perdido. Então, pastor, eu queria saber como é que eu aprendo a perder. Lucas 15. Lucas 15 é o capítulo da perda. Quer aprender a perder, irmãos? É Lucas 15. Agora, ovelha perdida, dracma perdida e filho perdido. Deixa eu te ensinar uma coisa. Quando você quer entender a Bíblia de forma simples e prática, você precisa saber o que Jesus estava falando, o que ele estava falando e para quem ele estava falando. 3 pontos para você entender. O que Jesus estava falando, por que ele estava falando, ou melhor, o que Jesus estava falando, por que ele estava falando e para quem ele estava falando. O que Jesus estava falando, para quem ele estava falando e por que ele estava falando. Pastor, o que Jesus falava para um, falava para todo mundo. Jesus não falou as mesmas coisas para todo mundo. Ele usou os mesmos valores para todos, mas não falou a mesma coisa para todos. Por exemplo, Jesus nunca falou de inferno para o ímpio.
Leia a sua Bíblia. Ele nunca falou de inferno para o ímpio. Ele só falou de inferno para o religioso. Quem prega inferno para o ímpio é a gente. Jesus nunca fez isso. Por quê? Porque você não pega inferno para quem está indo. Para quem está indo, você prega o retorno, que é a conversão. Agora, para quem está indo para o inferno e está achando que vai para o céu, aí você fala de inferno. Os fariseus diziam: nós somos filhos de Abraão. Jesus falou: vocês são filhos do capeta. O diabo que é o pai de vocês. Sim ou não? Então, tá. Se eu quero entender as 3 parábolas, eu preciso entender quem era o público de Jesus. Para quem ele estava falando. Para entender por que ele está falando. Lucas 15. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. A quê? E pecadores para ouvir. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. 2. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então, quem é o público de Jesus? Os escribas, os fariseus, os publicanos e os pecadores. Pronto. É só 2 tipos de público. Por mais que fala de 3, os fariseus, os publicanos, os escribas, todos entendiam muito da Bíblia. Entendiam muito da Bíblia. E eles diziam que faziam tudo certo. Então, qual é o público de Jesus? Aqueles que entendiam tudo da Bíblia. E tinha também os pecadores. Esses não entendiam nada. Então, nós temos um povo, um público que entende tudo. Nós temos um público que diz fazer tudo certo. E nós temos um público que faz tudo errado. Pronto. Agora você sabe para quem Jesus estava falando. Aí nós temos 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida. Eram 100 ovelhas, não era? Né? E a ovelha se perdeu aonde? Fora. Ok? A ovelha estava perdida? Fora. Quem é a ovelha? A ovelha é um animal irracional que não tem conhecimento, não tem entendimento. Isso é ovelha. Então Jesus está falando: existe alguém que não tem conhecimento, que não tem entendimento, que está perdido aonde? Fora. Ele está perdido fora e ele não tem entendimento. A segunda parábola, eu estou sintetizando, gente. A segunda parábola é sobre o quê? A dracma. A dracma estava perdida onde? Dentro. Então, você tem 2 públicos, um que sabe tudo, que entende tudo, e o outro que não entende nada. Jesus está falando primeiro da ovelha perdida. Que é a ovelha? É um animal irracional que não tem conhecimento, que não tem entendimento, que está perdido aonde? Fora. Aí a segunda parábola é a dracma perdida. O que é dracma? Dracma é uma moeda de valor. Mas essa foi perdida onde? Dentro. Pronto. Jesus está falando com 2 classes de pessoas e ele está trazendo um entendimento. Que tem um tipo de pessoa que está perdido fora e tem um tipo de pessoa que está perdido dentro. Para quem está perdido fora, segundo a parábola da ovelha, da 100ª ovelha, o pastor vai buscar. Por quê? Vai buscar porque ele não sabe quem é. Por ele não ter conhecimento de quem é, alguém precisa ir atrás. A dracma perdida foi perdida onde? Dentro de casa. Isso fala daquilo que nós perdemos dentro de nós. 2 públicos, um que diz fazer tudo certo e o outro que faz tudo errado. Jesus está falando da ovelha que se perdeu fora, porque senão você olha para 3 parábolas e acha que são 3 assuntos distintos, e é um assunto só. Então nós temos uma ovelha perdida fora, nós temos a dracma perdida dentro. E para trazer a ovelha, o pastor teve que ir a buscar. Para achar a dracma, teve que acender. O que é luz? Só tem uma maneira de eu achar o que está perdido dentro de mim. É a palavra. Sem a palavra você não acha o que está perdido dentro de você.
E qual é um dos grandes problemas da igreja atual? Eles não têm palavra. Deixa eu te falar uma coisa com todo respeito. Você vai encontrar muita gente a te ajudar na performance, mas para encontrar os valores perdidos dentro de você. Você vai encontrar muita gente para ajudar você a ter resultado. Mas para encontrar os seus valores, só a palavra pode fazer isso dentro de você. Quanto mais distante você está da palavra, menos você vai saber dos valores que tem dentro de você. Porque a palavra é luz. Então nós temos 2 públicos, uma ovelha perdida fora, uma dracma perdida dentro, e agora tem a última parábola, que é a parábola do filho pródigo, que na verdade são 2 filhos, um pai que tinha 2 filhos. Aí você vai ler a última parábola e vai ver que a última parábola fecha as duas, porque tem um filho que está perdido fora, e tem um filho que está perdido, pronto. Sintetizei Lucas 15 para você. Está falando para 2 públicos, um que faz tudo certo e para um público que faz tudo errado. Como Jesus é o mestre por excelência, ele precisava atingir os 2 públicos. Então, primeiro ele fala da ovelha perdida. O que é ovelha? É um animal irracional que não sabe quem é, que não tem entendimento. Para isso ele está falando, alguém tem que buscar, porque não sabe quem é. Mas para aqueles que dizem fazer tudo certo, ele usa a parábola da dracma perdida. Que está perdida onde? Dentro. Vocês estão fazendo tudo certo, mas estão perdidos dentro. E aí ele vai falar da última parábola, que é a parábola de um filho que se perdeu fora, que é a parábola que a igreja mais conhece. É a parábola do filho pródigo, do filho que foi embora. Essa parábola toda a igreja conhece. A gente tem música do filho pródigo, a gente tem tudo. A gente só não tem música do filho que está em casa. Então, Jesus, só para que você entenda um pouquinho, o pai foi buscar o filho que foi embora, não? Foi ou não? Mas o pastor foi buscar a ovelha. Por que o pastor foi buscar a ovelha, mas o pai não foi buscar o filho? Porque a ovelha não sabe quem é. Alguém precisa buscar. Mas o filho, por saber que é filho, precisa voltar. Deu para entender? Você vai atrás de quem não sabe quem é. Quem já descobriu quem é, precisa voltar. Ele precisa voltar por conta própria. Porque senão ele vai falar, eu só voltei porque você foi atrás de mim. Eu não queria nem voltar. Eu não queria nem estar aqui. Então, Lucas 15, versículo 11. Eu só dei uma introdução, nós não vamos muito longe não, pode ficar tranquilo. Eu só dei a introdução para que a gente chegasse nessa última parábola, que é o fechamento. Deixa Deus ministrar o seu coração. Por quê? Porque durante muitos anos, a igreja foi treinada a olhar para o filho que foi embora. E eu acho que tem o seu lugar. Mas o problema não é o filho que foi embora. O problema são os filhos que estão dentro. Se Deus tem um problema, que Deus não tem problema, tá? Deus não tem problema, mas se Deus tem um problema, o problema de Deus é a igreja. Deus não tem problema com o mundo. Deus não tem problema com o macumbeiro. Deus tem problema com a igreja. Porque o macumbeiro, ele está sofrendo por ignorância, por não saber quem é. Ele é como uma ovelha perdida. Mas a igreja está perdida dentro. Vamos ler capítulo 15, versículo 11. Lucas 15, 11 diz, continuou. Por que continuou? Porque é um assunto só. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. Diga comigo, 2 filhos. 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai. Perceba que ele tem pai. Diga, ele tem pai.
ele tem pai. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabem. Escute, ele não está pedindo um favor. Ele está exigindo, olhe para mim, exigindo uma herança. Ele não é um pedinte, ele é um herdeiro. Eu não estou dizendo que a gente tem que se exigir, não é isso. Por isso que eu fiz assim. Ele não era um pedinte. O problema da igreja é que ela não entendeu quem é. Por isso que ela se tornou pedinte. A igreja se tornou pedinte. Ela faz campanha para receber coisa, para buscar coisa, porque ela não sabe o que ela tem. Ela compra a bênção, porque ela não sabe o que possui. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E ele, leia, lhes, está no plural, leia, e ele lhes repartiu. Tinha quantos filhos? Se está no plural, ele deu para quem? Opa, estamos indo bem. Tinha 2 filhos, ele lhes repartiu, os 2 receberam a herança. Ok. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este mandou aos seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, ele deu start. Disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Ei, até quem trabalha para Deus tem suas necessidades supridas. Até os trabalhadores de Deus, os anjos, têm necessidades supridas. Você imagina os filhos? Você está entendendo isso? Não? Você tem um pai, suas necessidades são supridas. Ele disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei. Ninguém foi atrás dele. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, trazei também e matai o novinho cevado, comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Para aí. Pronto. Nós temos 2 povos, 2 públicos, 3 parábolas: a ovelha perdida fora, a dracma perdida dentro, e 2 filhos. O filho que acabou de se perder fora. O filho pega a herança e vai viver a vida dele. Viver fora de Deus. Todo mundo que se afasta de Deus, gente, sai com herança. Todo mundo que sai da casa do pai, sai com herança. Ninguém sai sem nada. Sai com a herança. A questão é que um dia a herança acaba. Um dia, tudo aquilo que ele agregou, acaba. E ele, trabalhando, comendo,
ou cuidando dos porcos, ele teve vontade de comer a comida dos porcos. E ele disse: quantos trabalhadores do meu pai? Irmãos, eu gosto dessa fala. Quantos trabalhadores do meu pai? Porque nós não somos abençoados pelo que fazemos. Nós somos abençoados pelo que somos. Não é o meu trabalho que me traz recompensa, é a minha filiação que me abençoa. Vocês estão aqui, não? Não é o que eu faço. Eu não faço para ser, eu sou, por isso eu faço. Essa é a mentalidade. E ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Escute, ele era pródigo, mas não era órfão. Ele era pródigo. O que é que significa ser pródigo? Esbanjador, desperdiçador. Ele era alguém que esbanjava, mas ele tinha uma consciência: eu tenho pai. Ele era pródigo, mas ele não era órfão. Você sabia que a estatística no Brasil hoje é que o número de desviado, eu não gosto dessa palavra porque ela não é bíblica, o número de desviado é o mesmo do número congregacional? Você sabia disso, não? O número de cristãos desviados no Brasil é o mesmo dos congregacionais. A mesma quantidade que nós temos de um povo congregando é a mesma quantidade que estão. E por que eles não voltam? Eles não voltam porque eles não conheceram o Pai. Porque só tem casa para voltar quem tem Pai. Os pastores apresentam Deus, mas não apresentam Pai. A igreja ensina as pessoas a trabalharem, mas não ensina as pessoas a se relacionarem. A sua vida com Deus não começa com trabalho, começa com relacionamento. É o relacionamento que vai fazer a diferença na sua vida. Quem saiu de casa, um dia tem para onde voltar. Mas quem não tem casa, não tem para onde. Para onde que eu vou voltar? Aquela igreja que eu fui, aquela não era minha casa. Eu nunca tive senso de família. Eu nunca tive senso de paternidade. Eu nunca vivi isso. Irmãos, nós nunca vimos uma geração tão leviana quanto a nossa. Nossa geração é leviana. Nossa geração, ela é descartável, ela é de plástico. É uma geração que descarta fácil. Nós estamos descartando tudo. Nós não estamos aliançados com nada. Nós não temos apego a nada. Me encheu o saco, eu texto. Me apertou, eu escapo. Por quê? Porque nós não temos senso de família. Famílias têm problema. Famílias têm erros. E família tem perdão. Não tem família perfeita. Na família de Jesus tem uma prostituta chamada Raabe. E ele veio da linhagem dela. Se na família de Jesus, na linhagem dele, tem uma prostituta, irmão, fica tranquilo. Na sua família tem também. Pastor, eu já cansei de procurar uma igreja boa. Deixa eu te falar de uma igreja boa, na Bíblia. Igreja top. O nome da igreja era a Igreja do Éden. Pensa numa igreja boa. Igreja boa. Tinha culto todo dia. Não era campanha não, mas tinha culto todo dia na Igreja do Éden. O pastor não era muito conhecido não. O nome dele era Deus. Deus, pastor da igreja. Todo dia vinha para o culto. Pregava. A igreja não era grande não, irmãos. Só tinha 2 membros. A igreja pequenininha. Deus era o pastor, tinha culto todo dia, ele vinha pregar. Rapaz, não é que um dia deu problema na igreja? Com 2 membros. Só tinha 2 membros na igreja, irmão. Não era o pastor Ricardo que era o pastor, era Deus.
O pastor da igreja olhou e falou: rapaz, dá certo não. Expulsou os 2 membros da igreja. Estou mentindo? Estou exagerando? Expulsou os 2 membros da igreja e fechou. Fechou ou não fechou? Fechou ou não fechou? E colocou 2 anjos com a espada. Se vocês quiserem voltar a congregar aqui, mata ele. Ei, se uma igreja que tem 2 membros, Deus é o pastor, deu problema. Bem-vindo. 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 Nós precisamos ser pessoas maduras. Nós precisamos aprender a lidar com confrontos, com atritos. Nós precisamos entender o que é uma vida em comunidade. Semana passada eu encerrei com o passado. Agora é hora da gente entender o que é uma vida congregacional, o que é andar em comunidade, o que é se tornar um povo de aliança. Não é aliança a uma estrutura, é aliança a uma palavra, a algo que Deus nos direcionou. Deus me trouxe para cá, 2 meses depois Deus me mandou embora. Ou você está perdido ou Deus. Quem você acha? Por quê? Porque nós queremos algo adaptável a nós. A cruz não é ortopédica. Ei, a cruz não é ortopédica. Ela não se molda a nós. É a gente que se entrega a ela. A gente precisa entender isso. A gente precisa entender que as 4 estações passam. Tem momento que é lua de mel, tem momento que passa a lua de mel, e a gente vai ter atrito, a gente vai se relacionar. E aí, como é que vai fazer? Pastor, eu tenho uma palavra de Deus, eu vivo aqui, eu quero caminhar nessa verdade, eu quero viver isso daqui. Irmãos, tem gente que quando você encontra ele, a cabeça dentro de uma marca de uma mão. Você só encaixa a mão assim para orar por ele. Pastor, ora por mim. Você olha teus dedinhos, você só encaixa com a mão ali. Porque tudo que ele está buscando é alguém para pôr a mão na cabeça dele. Aí chega uma hora na sua vida que você precisa soltar a chupeta e pegar uma espada. Chega uma hora na sua vida que você tem que deixar de ser menino e falar: eu vou assumir as minhas responsabilidades, eu vou avançar, eu vou crescer, eu vou lidar com os problemas. Ei! Não tem problema errar. O problema é ter malícia. Errar todo mundo erra. O problema é malícia. Se tiver malícia, não. Mas errar, nós vamos errar. Porque só erra quem está fazendo alguma coisa. Quem não está fazendo nada já é um erro. Vocês estão aqui comigo? Não. Eu sei que o caldo hoje está um pouco grosso, mas fica tranquilo. Vai passar. Por quê? Porque a gente precisa entender, irmãos, que nem tudo na vida a gente não descarta. A gente não descarta uma esposa, a gente não descarta um esposo, a gente não descarta uma família. Estou amando, acabou o amor. Estou amando, acabou o amor. Que coisa linda. Pega um carrinho, vai brincar de carrinho. Pastor, eu queria um casamento perfeito. Você não queria um casamento, você precisava de um Lego. É porque tem gente que quer um casamento que encaixa. Compra um Lego, ele encaixa tudo certinho. Não é sobre encaixar, é sobre morrer. Para que o casamento dê certo, precisa ter renúncia, precisa ter morte. Para mim viver em comunidade, eu preciso olhar para você e falar: me ajuda, Jesus. Dá-me graça, porque se der força eu bato. Eu preciso entender, queridos, que a gente se move por uma palavra. A gente precisa caminhar por uma verdade, não por um sentimento. O filho falou: eu vou voltar para casa. Eu errei, eu pequei, mas eu tenho casa, eu tenho pai. A igreja brasileira é uma igreja com cara de joelho. Como é que é, pastor? É criança quando nasce, irmão. A gente fica mentindo, né? É uma mentiraiada, irmão, para a criança. Que coisa linda. Tão bonitinho. Tudo inchado. Cara de joelho.
Parece com nada, irmão. É a cara do Pai. O Pai fala misericórdia, Jesus. Não parece com ninguém. A igreja brasileira não tem cara de ninguém. Por quê? Porque é um povo que troca de igreja como troca de roupa. Não tem aliança. Eu estou indo aonde dá mais. Irmãos, eu queria ter tempo para falar algumas coisas contigo. Deixa eu te falar uma coisa, olha para mim. Mesmo que eu não conclua isso daqui. Quando você fala de mãe, escute, a palavra igreja, ela é feminina, amém? A palavra igreja, ela é feminina. E ela é conhecida como a noiva de Cristo. Então, a igreja é uma mulher. Amém? Ela é uma mulher, ela é feminina, ela é uma mulher que tem cabeça de homem. Quem é o cabeça? Cristo. Agora, para que serve uma mãe? Para suprir necessidade. Para dar peito. Tudo que Cristo, presta atenção, tudo que Cristo faz, Ele faz através da igreja. Ele não faz nada fora da igreja. Ele não, por quê? Porque a igreja é o útero de Deus. Tudo que Ele faz, pastor, eu sou a igreja. E não. Eu não preciso ir para a igreja, eu sou a igreja. Você é a igreja, mas a igreja não é você. Como é que é? Escute. Essa mão aqui é corpo, não é não? Esse braço aqui é corpo, sim ou não? Mas o corpo é braço? Essa perna aqui é corpo, não é? Mas o corpo é perna? Então você é a igreja, mas a igreja não é você. Essa mão aqui é corpo, mas o corpo não é mão. Eu sou a igreja, mas a igreja não sou eu. A igreja é o coletivo de nós. Então não adianta você ficar em casa, feridinho com a igreja, dizendo, eu sou a igreja. Não, a igreja não é você. Você é a igreja para representá-la, você não é a igreja para se definir. E depois não adianta cantar, casa comigo, ele não casa com você. Deixa eu parar logo com essa daqui também. Não adianta você ficar cantando, casa comigo, ele não casa com você, ele casa conosco. Ele não vem casar com o membro, ele vem casar com o corpo. Ele não casa com o braço, com a perna, ele casa com o coletivo. É o que eu preciso entender como igreja. Pastor, mas não é fácil viver em comunidade. Eu sei, isso é uma arca de Noé, com todo tipo de bicho dentro. E tem dia que é um mau cheiro danado. Você imagina Noé com aquela arca cheia de bicho dentro? Irmãos, você sabe quantos compartimentos tinha a arca? Sabe não? 3. O que é isso? Espírito, alma e corpo. Eita. Sabe onde é que eu acho que os animais ficavam? No segundo compartimento da alma. É o lugar que mais fede. Você acha que tinha mau cheiro naquela arca? Será que tinha barulho daqueles bichos? Será que teve um dia lá dentro que foi ruim? Mas imagina alguém falando, vou lá para fora. Tá ruim aqui dentro, César, mas tem juízo lá fora. Tá ruim na igreja? O juízo está lá fora, não é verdade? Aqui dentro tem mau cheiro, irmão. Mas lá fora tem juízo. Eu prefiro lidar com o mau cheiro do que lidar com o juízo. Isso não é uma palavra comum que você está ouvindo hoje. Eu estou falando do filho pródigo ainda. A gente precisa entender o que é a igreja. A gente precisa entender o que é uma vida em comunidade. O pai nunca foi atrás do filho. Porque o pai não amava? Será que não?
Por que muita gente não volta para a igreja? Porque a igreja não definiu paternidade, não definiu filiação. Está na hora, pastor, da gente não pregar só Deus, está na hora da gente pregar o Pai. Porque Deus foi conhecido em todo o Antigo Testamento, mas no Novo Testamento ele precisa ser conhecido como Pai. Jesus não veio revelar Deus. Deus, todo mundo já conhecia, porque eles não conheciam. É o Pai. Prega o Pai. Prega o Pai. O Pai disciplina, mas não mata. Porque ele é Pai. O Pai circuncida, mas não castra, porque ele é Pai. Qualquer igreja que castra não tem paternidade, só tem liderança. Deixa eu piorar aqui. Você sabia que a palavra líder na Bíblia não aparece? Não acredite em mim, anote e vai estudar. Não existe a palavra líder, Marcos, na Bíblia. O que existe em toda a Bíblia é liderança. Porque liderança é um exercício. Líder é um título. Deus nunca quis te dar um título. Deus sempre quis que a sua liderança fosse um estilo de vida. Nós não precisamos de líderes com títulos. Nós precisamos de liderança em exercício. Não levante líderes na sua empresa. Exerça liderança. Não levante ninguém para mandar nas pessoas. Levante alguém que já tem influência sobre as pessoas. Você sabe o que é triste para um departamento, para um setor de uma empresa? É quando você precisa, Renato, trazer alguém de fora para ser líder sobre aquele povo, porque não cresceu ninguém ali dentro. Aí ele tem que chegar para mandar em pessoas que ele não conhece. Uma casa é onde todo mundo vai se desenvolvendo. Não é onde você vai dando título, é onde você vai encaixando cada um no seu chamado. Isso é igreja. Igreja não existe para levantar pastores, ela existe para reconhecer quem está pastoreando. A igreja não existe para ungir, para ser, ela unge para reconhecer quem é. Eu não unjo alguém para ser pastor, eu reconheço alguém que está pastoreando. Eu não unjo alguém para o ministério evangelístico, eu unjo alguém para reconhecer o ministério que ele tem. Então aqui não. A gente está ungindo para ser. Quando as pessoas chegam em mim e falam, pastor, eu queria ser ungido. Eu falo, mas você não foi? Quando, pastor? O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu. Isaías 61, meu filho. Você foi ungido, irmãos. Mas e o olho aqui? É o reconhecimento de quem você já é. Você está entendendo? Pelo fruto se conhece a árvore. É através do fruto que você é reconhecido como pastor, como líder. Agora, deixa eu voltar para a mãe. Qual o papel da igreja? Mãe. Nós nascemos através de quem? Da igreja. Nós nascemos através de quem? Da igreja. A igreja é uma mãe. Tem até uma denominação que fala sobre a igreja mãe, né? Tem umas denominações que falam, domingo vai ter que, final de semana vai ser o culto na igreja mãe. O que é uma mãe? A mãe dá peito, a mãe dá colo, a mãe alimenta. O filho caiu, dá o peito para ele parar de chorar. Ele está com dor, não é fome não, mas se der o peito, ele para. Ele não quer dormir, dá o peito e ele dorme. Escute. Não tem problema da igreja ser mãe. O problema é quando os filhos se relacionam com a mãe, mas nunca se relacionam com o pai. Às vezes nós somos um povo que temos relacionamento com a mãe, chamada igreja, mas não vai para o quarto se relacionar com o pai. Por quê? Porque na mãe você supre as suas necessidades, das suas bênçãos, mas é no pai que você define seu destino. É no pai que você define seu caráter. Você sabia que não foi Maria que criou Jesus? Foi José. Você sabe por que a gente tem tanta criança dentro da igreja? Eu não estou falando dos nossos filhos,
nós temos criança porque é um povo que se relaciona com a mãe, não tem relacionamento com o pai. Por que na parábola dos 2 filhos não tem mãe? Por que na parábola do filho pródigo não tem mãe? Porque ali não era assunto de necessidade, era assunto de mentalidade. Era assunto para definir mentalidade. A igreja está sofrendo por quê? Porque ela corre atrás da bênção, mas não entendeu a herança, porque não sabe que é filho. Vamos, gente. Onde você vai? Eu vou na igreja tal, porque lá é a campanha da bênção. Está indo atrás de um peito, porque o peito da sua igreja... Estão entendendo o que eu estou falando, amém? Amém? Estou falando com muita seriedade. Eu falei uma igreja como mãe tem peito, não tem? Estou indo no peito tal, me alimentar. Porque hoje está tendo um leite diferente. Aí vai lá mamar naquela teta. Na outra semana, a outra mãe... Alguém aqui já foi no orfanato? Quando uma mulher entra no orfanato, as crianças chamam de como? Mãe. E por que nós temos uma igreja carente? Por que nós temos uma igreja que vive atrás de necessidade? Porque ela não entendeu a sua paternidade. Porque se na maternidade eu supro as minhas necessidades, na paternidade eu conheço eles. Se na maternidade eu supro as minhas necessidades, geralmente quando o filho cai, ele corre para a mãe ou para o pai? Porque a mãe lida com as dores. Preste atenção. Você já viu como é que a mãe pega o filho? Quando ela pega o filho, ela faz o quê? Isso é mãe. Ela traz para perto, porque mãe é emocional. A igreja ela é emocional. Você sabe o que o pai pega o filho, como é que ele faz? Você já viu uma mãe brincando assim? Estão aqui não? Por que o pai faz isso? Porque o pai é apostólico, ele envia. Por que a igreja não envia mais gente? Porque ela é emocional. Ela só traz para cá. Se ela conhecesse o pai, ela ia enviar. A gente precisa de um povo que se relacione com o pai para ser enviado. Ei, eu não quero uma igreja cheia de gente que não tem destino. Eu não quero uma igreja cheia de gente que não tem destino. Qual é o seu destino? Pastor, eu sou empresário, eu sou médico, eu sou advogado. Vai tocar fogo, volta no domingo que vem, para a gente se alimentar. Mas amanhã eu não quero você aqui. Eu não quero culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, olhando para tua cara e você olhando para a minha direto. Não! Você vai cansar de mim, eu vou cansar de você. Vai dar um rolê. Vai, pastor, o senhor é doido. Vai lá. Volta a me contar o que você fez. Volta a me contar o que você fez. Pastor, entrei então no cara, teve uma reunião. Foi assim. E agora, vem cá, cara, isso aqui. Vai lá de novo. Você vai entrar em lugares que eu não vou entrar. Eu vou entrar em lugares que você não vai entrar. Eclésia, igreja, saindo para fora, isso é igreja que envia. Eu quero que você corra a sua carreira. Seu ministério é o mundo, não é aqui dentro. Aqui dentro a gente exerce dons, mas o seu envio é lá fora. Lá fora. Pastor, mas eu queria viver integral. Isso é outro engano do diabo, mano. O que é ser integral? Integral é deixar minha vida profissional e viver na igreja. Meu Deus, me ajuda. Aí você encontra um camarada e fala, como é que você está? No ministério ele fala, agora eu estou vivendo integral. Dá vontade de perguntar, antes você era desnatado? Eu estou entendendo o que ele está falando.
ele está falando que trabalhava secularmente e agora ele está integral. Isso não é ser integral. A palavra ser integral vem de íntegro. Se você é um pastor e Deus te chamou para o mundo business, você é integral. Se você é um ministro de louvor, mas trabalha no mundo, você é integral. Ser integral não é deixar o mundo, ser integral é ser íntegro ao chamado que Deus tem para a tua vida. A gente precisa quebrar esse dualismo do sagrado e secular. Não tem secular, tudo é sagrado quando eu sou sagrado. Tudo é abençoado quando eu sou abençoado. Não, pastor, a minha empresa é secular. Não, também é nesse século que você abriu, né? Ah, entendi, então era secular mesmo, está no século. Meu irmão, nós não estamos entendendo o que é igreja. Igreja é lugar de treinamento. A nossa batalha está lá fora. Ei, isso daqui não é um monastério. Aqui vai suprir suas necessidades, Pai. Mas vai fazer você se relacionar com o Pai. Quer curar as dores? Vamos curar. Mas você não tem mais idade para parar nessas coisinhas que você parou. Você não tem necessidade para ficar trocando de igreja pelo motivo que você trocou. Cresça, joga a chupeta fora, pega a espada e vamos viver o que Deus tem para nós. Senão a gente vai ficar trocando de igreja, trocando de igreja, trocando de igreja, trocando de igreja. Não é sobre trocar de igreja, irmãos. Se eu acredita que Deus pode trocar, creio, claro que eu creio. Deus pode fazer isso por propósito, não por carência, não por fuga. A gente precisa de um lugar onde se deixe ser circuncidado. Deixa alguém tocar em você, deixa alguém ministrar você, deixa alguém chegar perto de você. Irmãos, eu ainda exatamente não sei porque que Deus me mandou para cá. Eu exatamente não sei. Mas eu sei o que eu carrego. Quando eu falo que eu não sei, é porque eu vejo tanta igreja aqui que para mim eu não precisava estar. Eu não sei porque que Ele me mandou, mas eu sei o que eu carrego. Vou fazer igual os malandros. Cola aí para você ver. Cola. Vamos andar um pouquinho junto. Vamos tomar um café junto. Se eu não vou pegar uma faquinha de pão, eu vou abrir de cima e embaixo assim, ó. Nós vamos lidar. Escute. Eu não vou entrar no seu mundo para viver aí. Eu vou entrar no seu mundo para te tirar daí. Quer sair daí? Quer sair daí, eu entro. Quer ficar aí? Deixa eu te falar uma coisa. Não se esqueça do que eu vou falar. Eu não faço aliança de alma. Minha aliança é de espírito. Eu não faço aliança emocional. Eu faço aliança intencional. Eu quero dizer que eu não paro por causa de um sentimento. Eu ando por causa de um propósito. Eu não ando por causa de um sentimento. Eu te amo. Minha mãe também amava. E nunca congregou comigo. Pastor. Eu me lembro de alguns anos atrás, um irmão chegou para mim, pastor, o senhor nunca me colocou na liderança. Eu amo tanto o Senhor. Eu falei, minha mãe amava mais eu do que você. Nunca congregou, nunca esteve na minha liderança. Eu não coloco na liderança quem me ama. Eu coloco na minha liderança quem tem propósito. Alguém está aqui, não? Você está se identificando com isso? Pastor, eu sei, dói, mas é gostoso. Tá ruim, mas tá bom. Por que a gente precisa de uma igreja? Que semana passada nós encerramos passado, irmão. Agora nós estamos resolvendo mentalidade. Vamos resolver mentalidade. Chega. Quando eu era menino, pensava como menino, escorria como menino, sentia como menino. Mas quando eu cresci, eu deixei as coisas de menino. Deixa eu te falar, igreja. Chegou a hora de deixar as coisas de menino. É hora de nós assumirmos o que Deus tem para nós. O que Deus tem para você. É hora de você assumir o que Deus tem para você. Pastor, eu caí. Estou indo ali te levantar. Pastor, eu quero viver caído. Fica sozinho. Você é um filho que não sabe quem é, que não conhece paternidade e não sabe como voltar para casa. Eu não vou, não. Eu não tenho aliança com o pecado, irmãos. Eu não tenho aliança.
Eu estava aconselhando um casal, eu estava aconselhando um rapaz essa semana, dividido entre a amante e a esposa. Ele não sabe porque a amante está grávida e a esposa não está. E ele não sabe se ele fica com a amante porque tem um filho, que a mulher está grávida, ou se ele fica com a esposa. Eu falei para ele: eu te ajudo, eu te acompanho. Se você ficar com a sua esposa, se você ficar com a amante, eu não sento com você mais. Pastor, eu não tenho aliança com o pecado, irmãos. Você caiu, eu te ajudo a levantar. Você quer ficar caído, eu não vou cair. O filho voltou para casa, irmãos, eu não tenho tempo. O filho voltou para casa, o pai abraçou ele despitado como desempregado. O pai nem respondeu. Eu não vou te tratar como empregado. Sabe o que o pai está dizendo no silêncio? O seu papel é voltar. Não queira definir como eu vou tratar você. Só se arrependa e volta. Deixa eu decidir como é que eu vou te tratar. O pai não trata o filho como empregado. O pai coloca o anel no dedo, fala de autoridade. Coloca a roupa, fala de justiça. Coloca a sandália nos pés, para que ele pare de se sujar. Ah, meu Deus. Lembra de Moisés no monte? O que é que Deus falou para Moisés? Tira a sandália. Quando o filho chega para casa, o pai fala o quê? É para tirar, para colocar. Lá na antiga aliança, o lugar era santo, então você tira a sandália. Na nova aliança, você é santo, não coloca a sandália. Tira a sandália, Moisés, o teu lugar é santo. Coloca a sandália nele, porque ele é santo. Escute, quando você nasce de novo, a única parte sua que toca a terra é o pé. Lembra quando Jesus falou para Pedro: deixa eu te lavar? Ele falou: você não vai lavar. Ele falou: se eu não lavar, não tem parte com tu. Ele falou: então lava tudo. Ele falou: não, quem já está limpo não necessita ser lavado, senão, porque os teus pés é que estão na terra, é o que te suja. O filho volta para casa, irmãos. O filho volta para casa. O pai mata o cordeiro, é o tipo de Cristo. Veste ele, é o tipo de justiça. Roupa na Bíblia fala de justiça. Roupa na Bíblia é justiça. Veste ele, coloca a sandália no pé, mata o novilho cevado e vamos o quê? Celebrar. Quando o filho volta, o pai não diz: esse meu filho estava desviado e voltou. Esse meu filho estava? Ele estava? Quem inventou o clichê de desvio é o evangélico. O salário do pecado. O pai falou: esse meu filho estava morto e reviveu. Quem está no pecado não está desviado. Quem está no pecado está morto. Pronto. O que eles começaram a fazer? Celebrar, festejar. Pronto, a história acabou. A igreja precisa parar de pegar no pé desse menino. Meu Deus do céu. É uma perseguição que esse menino quer ter um dó dele. O menino já voltou para casa, gente. Já resolveu a vida. Já se arrependeu. Está tudo certo. Terminou a história. Você deixa eu ler sobre o próximo filho para a gente encerrar? Deixa não. Amém? Vamos lá. Vamos lá. Versículo 25. Oh, meu Deus. Como é que vai terminar isso aqui? Versículo 25. Diz assim: ora, o filho mais velho. Lembra que Jesus está falando com dois públicos. Um que fez tudo errado e o outro que faz tudo certo. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e a dança. Ele chegou em casa e falou: uau, cheiro de churrasco, dança, festa. Está tendo festa em casa. Chamou um dos criados. Como é que você chega na sua casa e vai perguntar para o empregado o que está acontecendo? Como é que você chega em casa e vai perguntar para os empregados o que está acontecendo? Ele procurou um dos empregados e perguntou: o que está acontecendo lá em casa? Por que
que você não entra lá para ver? O que está acontecendo? 27. Ele informou: veio o teu irmão e o teu pai mandou matar o novilho, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou. Ele se indignou e não queria entrar. Ele não queria entrar. Por quê? Porque o irmão voltou para casa. A igreja não sabe celebrar quem está voltando. A igreja não sabe. Aí, ó, quebrou a cara, está voltando. Bem feito. Celebre quando alguém voltar. Celebre. A igreja precisa celebrar a volta dos filhos para casa. A igreja precisa aprender a celebrar a volta dos filhos para casa. Querido, nós precisamos aprender a fazer festa. Mas saiu, quebrou a cara, então deixa ele voltar, para a gente consertar a cara dele. Aqui é um lugar de restauração, irmãos. Aqui é um lugar de tratamento, aqui é um lugar. Vamos lá. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliar. O pai está dizendo: rapaz, vamos celebrar, vamos fazer uma festa. Irmão, sabe qual é o problema de muitos de nós? É que a gente está indignado com aquilo que Deus está se alegrando. A gente está indignado com aquilo que Deus está se alegrando. Porque a gente não consegue celebrar e se alegrar com aquilo que Deus se alegra. Com aquilo que Deus celebra. Pastor, esse cara fez uma desgraça no mundo, mas voltou. Celebre. Aqui é o lugar, irmãos. Esse é o lugar. Deixa as pessoas entrarem. Deixa as pessoas voltarem. Vamos lá, vamos encerrar. Mas ele respondeu, olha o que ele respondeu: há tantos anos que te sirvo. O que ele está dizendo? Há tantos anos que eu, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar com os meus amigos. Irmão, o que é isso? Lembra da herança? Lembra quantos filhos eram? O pai deu para quem? E ele está reclamando que não tem o quê? Um cabrito. Ele está dizendo: eu te sirvo há tantos anos, sem jamais transgredir. Presta atenção, ele era um filho obediente, ele não transgrediu a ordem, mas não conseguia comer um cabrito. Por quê? Ele estava tão focado no serviço, no dom, que ele não sabia identificar a filiação, a natureza. Tem gente que está tão focado que tem que pregar, que tem que evangelizar. Ei, deita, vai se relacionar com seu pai. Ei, relaxa. Sem nunca transgredir uma ordem tua, irmãos, isso é um filho que todo mundo queria ter. Mas quem dizia que cumpria todos os mandamentos? Os fariseus. Jesus está falando com quem? Quem é o filho que foi embora e voltou? Os pecadores, os publicanos. Quem é o filho que está achando ruim? Que Jesus estava comendo com os pecadores. Quem é que está achando ruim? Os fariseus. Ele come com os pecadores. Tá bom, se Jesus não come com o pecador, ele come com quem? Se Jesus está comendo com os pecadores, tá, se ele não come com os pecadores, ele vai comer com quem? Passou 30 anos comendo sozinho. Se ele está sentando na mesa com o pecador, irmão, se ele não sentar com o pecador, ele senta com quem? Sozinho. Deus só usa pessoas falhas, irmão. Sabe por quê? Porque não tem mais ninguém à volta dele. Pastor, eu sou falho. Tem todos os requisitos para ser usado. Sou um Jacó. Oh, manda currículo, te emprego na hora. Não é sobre quem você é sobre quem ele é.
Eu não sou bom o suficiente, mas Ele é para mudar a nossa ruindade. Eu não sou santo o suficiente, mas a santidade dele é poderosa para acabar, para limpar uma multidão de pecado. Eu quero que você aprenda a reconhecer quem você é em Cristo Jesus. Eu te sirvo há tantos anos, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste cabrito sequer para comer com os meus, para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, não é meu irmão, não. Vindo, porém, este teu filho, não é meu irmão, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Sabe o que o filho está dizendo? O Senhor é injusto. O Senhor é injusto. Que eu faço tudo certo e o Senhor não me dá. Ele fez tudo errado e o Senhor deu. Quantas pessoas dentro da igreja estão vivendo assim? Chateada com Deus, porque eles dizem assim, ó, eu choro no tom certo, eu canto no tom certo, eu faço tudo certo. Ó, quantas pessoas já aconselhei, pastor, no dizimo, eu oro, jejum, não acontece nada. Eu vejo acontecer com todo mundo. É o filho mais velho. É o filho mais velho. Ele acha que é o trabalho dele que dá direito. A minha filha não come lá em casa pelo que ela faz. Ela come lá em casa porque ela é. O que o pai respondeu para ele? 15:31. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre está comigo. Tudo que é meu é teu. Eu já dei a parte do teu irmão. Essa outra parte é tua, cara. Tudo que é meu é teu. Sabe o que o pai está dizendo para nós hoje? Tudo que é meu é teu. Agora, ele não desfrutou porque o pai não deu ou porque ele não entendeu quem era? Vamos. Ele não desfrutou porque o pai não deu ou porque ele não entendeu. A igreja não está desfrutando porque o pai não deu ou porque ela não entendeu. Ei, as nossas escassez, as nossas necessidades, é porque o pai não deu ou porque a gente não entendeu? É assim, eu imagino ele conversando com os amigos dele, dizendo, rapaz, vamos ver se esse mês meu pai vai me dar alguma coisa. Vamos ver. Eu fiz até umas horas extras lá na fazenda. E o pai, ó. Tipo assim, não mata o cabrito não, meu filho, mata o que você quiser. E faz tua festa. Ei, a gente não entendeu o coração do pai ainda. O pai não tem problema em te dar nada. O problema do pai é quando aquilo que ele te deu, tirou você dele. Ei, o pai não tem problema em te prosperar. O problema é quando a tua prosperidade se tornou seu Deus. Ele não tem problema de você ter uma mega empresa, de você prosperar. Ele está dizendo, eu te dei tudo, mas eu não dei você para nada, você é meu. Eu não tenho problema, filho, de você viver bem, de você andar bem. Eu só não quero que você dê seu coração para ninguém. Você é meu. Eu não quero que você confie naquilo que você tem. Eu quero que você tenha paixão para se relacionar comigo todos os dias. Eu quero que você tenha prazer em estar comigo. Eu quero que você aprenda a viver comigo. O nosso relacionamento deve ser a nossa prioridade. Nós precisamos voltar a se relacionar com o Pai. Talvez muitos de nós até hoje conhecemos Deus. Está na hora da gente conhecer o Pai. Pastor, não mesmo,
Só que de Deus eu sou servo, mas do Pai eu sou filho. O meu ministério não tem a ver com o Pai. O meu ministério tem a ver com Deus. Do meu ministério eu não presto conta para o Pai. Eu presto conta para Deus. Mas do meu relacionamento é com o Pai. Mas Ele é Deus ou Pai? Coloca para mim Efésios 1:3. Efésios 1:3. Nós já estamos encerrando. Bendito Deus e... Não é o mesmo? É o mesmo ou não? E por que Paulo está separando? Bendito Deus e... Se é o mesmo, por que ele está citando os dois? Com Deus eu tenho obrigações. Com o Pai eu tenho só relacionamento. Tem gente que conheceu Deus, mas ainda não conheceu o Pai. Tem gente que conhece a rigidez do Deus da antiga aliança, mas não conhece a paternidade do Deus da nova aliança. Porque na antiga aliança ele não era pai de ninguém. Quando os discípulos perguntaram para Jesus, quando os discípulos pediram para Jesus, ensina-nos a orar. Jesus falou, quando vocês orarem, orem assim. Pai nosso. Quando Jesus estava na cruz, ele tem duas palavras só. Duas. Tem uma hora que ele diz assim, Eli, Eli, lama sabachthani, que significa, Deus meu, por que desamparaste? Ele está falando com quem? Com Deus. No final, no seu último suspiro, ele diz o quê? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Você pode ser abandonado por Deus no seu trabalho, mas nunca pelo seu Pai. Às vezes no nosso ministério, a gente pode, porque são coisas que nós temos que passar, mas o Pai sempre vai estar. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Isso é que ele estava dizendo. Terminei o meu serviço com Deus. Agora estou voltando para a casa do Pai. Eu, durante muitos anos, eu só conheci Deus. Mas de um tempo para cá, eu tenho conhecido o Pai. Você se relaciona com Deus, sim. Eu tenho chamado para prestar conta a Deus. Mas eu aprendi a andar com o Pai. De Deus eu sou servo, mas do Pai eu sou filho. E eu não como pelo que eu faço, eu como pelo que eu sou. Às vezes nós estamos tão presos no nosso serviço que a gente não consegue desfrutar da nossa herança. Deixa eu repetir isso. Às vezes nós estamos tão presos no nosso serviço que a gente não consegue desfrutar da nossa herança. Não consigo. Eu não consigo. Porque eu aprendi que eu tenho que fazer, 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 eu tenho que fazer, eu tenho que... Não. Você não precisa ter uma performance 24 horas. Você precisa ter um amor que queima todos os dias para você se relacionar com o seu Pai. Eu quero aprender a chamá-lo de Abba. Abba, Paizinho, que significa fonte. Tu és a minha fonte. Você tem um Pai. Você tem um Pai que está esperando. Um pai que está esperando os filhos voltarem para casa.
Existe um pai que está esperando os filhos voltarem para casa. Você sabe o que me dói, irmãos? É quando eu encontro uma mulher que perdeu o filho, e sabe o que ela me diz? É porque eu deixei a igreja e Deus me puniu. Eu não aguento esse evangelho, irmão. Deus levou o meu filho porque eu deixei a igreja. Por que você está falando isso? Porque me ensinaram que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Sabe o que eu falo? Isso é mentira. Isso nem na Bíblia não está. Porque o amor cobre uma multidão de pecados. O amor é mais forte que a morte. Quem me separará do amor de Deus? Deus não te traz de volta. Porque Ele não mata seu filho para te trazer de volta. Ele faz o filho dele morrer para que você volte para Ele. Eu não preciso tirar o seu filho para você voltar para mim. Eu tenho o meu para que você voltasse. Eu não preciso te machucar para que você volte. Com amor eterno Ele nos amou. Com cordas de amor Ele nos amarrou. Tem gente aqui que está achando que está passando por uma situação porque Deus está tratando. Não, eu creio no tratamento de Deus, mas tem níveis de tratamento que eu não acredito. Ele não mata o filho, não o seu, o dele sim. Ele não tira o filho de uma mãe, de uma mulher, de um pai, para que você volte. Ele não precisa disso. Ele não precisa disso. O amor não mata, o amor morre. O amor não mata, o amor morre. Se o amor de Deus não nos atrair, os pregadores eu quero saber quando é que eles vão cansar de colocar medo no povo, só no inferno. Você vai para o inferno, vai andar com Deus por medo? Tem uma canção que diz: eu acordo apaixonado, passo o dia te amando. Eu sei que é uma loucura, é um exagero, é um hipérbole, eu entendo tudo isso, mas é uma declaração de alguém que está louco, vou dormir desesperado. No meio da noite acordo te chamando. Que amor é esse, cara? O dia que o amor dele te captura, você não aguenta mais, você está preso pelas cordas de amor. Ei! Até o tratamento dele tem amor. Até o tratamento dele tem amor. Ele não precisa colocar uma doença em você. Ele não precisa colocar uma maldição em você. Isso é mentira da religião. Ele não precisa colocar uma doença em você. Mentira! Por que você acha que é mentira? Porque você não tem coragem de colocar uma doença no seu filho. Ô, Terry, se for fazer alguma coisa com seu filho, eu denuncio você. Porque se Deus nos tratasse como a gente diz que Ele trata, se fosse físico, Ele estaria preso por maltrato. O Senhor prega amor como se Deus não fosse justiça. Sim, Ele é justiça, e a justiça dele é Cristo manifesto. Por favor, se coloque de pé. Passo o dia te amando, desesperado. Eu te acabo te chamando, eu acabo apaixonado.
Feche meus olhos, feche meus olhos. Como me desesperar, eu te acabo te chamando, eu chorando, passo o dia te amando. Feche meus olhos. Como me desesperado. Deixa eu te perguntar uma coisa. Na passagem desses dois filhos, quem é você? Você é o filho que foi embora e está voltando? Fez tudo errado, mas está voltando? Ou você é o irmão que está em casa ferido com Deus por não entender que é abençoado? Eu gostaria de convidar você a sair do seu lugar e vir à frente. Eu quero orar por você. Por favor, venha. Não se preocupe com nada, não. Isso não tem nada a ver com ninguém, isso tem a ver com você. Chamando meu nome, outra vez por teu sangue, me sinto tão amado por ti. E a cara da cena era naquela manhã. Teu coração, mas você me acertou. por favor, o pessoal me ajude a orar. Por favor. Por favor. Vamos, igreja, vamos! Vamos! Leva dessa presença que está fluindo nesse lugar! Beba! Igreja, com seus olhos fechados, deixa o Pai te tocar, deixa o Pai te abraçar, deixa o Pai te abraçar, mesmo você que não veio à frente, não tem problema, deixa o Pai te abraçar, deixa o Pai te tocar, por favor. Ele é Deus, mas Ele é seu Pai, Ele é o seu Pai, deixa Ele te tocar. Vamos!
Olhe para mim, por favor. Você lembra do filho que foi embora? Lembra? A história dele terminou, não terminou? Ele entrou para casa, fez festa. Se você continuar lendo o filho que ficou em casa, eu não sei se ele entrou. A história dele não termina. O pai diz: tudo que é meu é seu. Você sempre está comigo. Mas era necessário nos alegrarmos com questão tal. Você sabe dizer se ele entrou ou não? Você sabe dizer como é que terminou a história dele? Não. Escute. Porque as pessoas que fazem tudo certo, confiando no que fazem, elas não conseguem desfrutar da graça, porque elas vivem pelo mérito. Eu não sei se ele entrou. A Bíblia não diz, e eu não posso dizer o que a Bíblia não diz. Eu sei que quem errou, terminou bem. Mas quem fez tudo certo, eu não sei como é que terminou. Pastor, o senhor está fazendo apologia, fazer o que é errado? Não. Eu estou fazendo um ensinamento para você confiar na graça, na bondade, na misericórdia do seu Pai. Não é o que eu faço, é o que Cristo fez que me faz fazer. Eu não faço certo a partir de mim. O que você não tem recebido é o que você não recebeu do Pai, ou o que você não recebeu, não entendeu que tem.
Só para você sair daqui pensando hoje. O que eu não recebi foi porque o Pai não me deu? Ou porque eu não entendi que já é meu? Porque se Ele não te deu, continua pedindo. Mas se Ele te deu, não adianta continuar. Você só precisa se apropriar. A cura, Ele já deu. As bênçãos, Ele te abençoou com todas elas nas regiões celestiais. Quero parar por aqui. Outro dia a gente continua falando sobre isso. Como é que você vai sair daqui, irmão? Que entendimento você vai sair daqui? Você é um filho, você é uma filha. Se errou, se sujou, toma banho no sangue do Cordeiro. Se arrependa, mas não ande em condenação. Desfrute do amor do Pai. Desfrute da bênção do Pai. Desfrute daquilo que Ele tem sobre a tua vida. Pare de comprar bênção. Pare de pagar pelas bênçãos. Pare de alimentar gente mau caráter que está usando a palavra de Deus para vender aquilo que já é seu. É seu, é seu. A gratidão antecede a posse. A gratidão antecede a posse. Seja grato ao Senhor por uma semana de milagre, uma semana de bênção. Seja grato ao Senhor por aquilo que já é seu. Escute, deixa eu te falar uma coisa. Aqui você não vai encontrar um pastor que é o homem que vai te dar tudo. Não. Aqui eu vou ensinar você como é que nós vivemos isso. Entendeu? Eu não tenho o telefone do Batman, não. E se eu tenho, você também tem. Aonde eu entro, você também entra. O que eu sou, também você é. Eu tenho uma autoridade aqui como pastor, mas você é filho como eu. Você é filha como eu. Não olhe para mim como se eu fosse o destaque daqui, que eu não sou. Eu não quero ser tratado melhor que você aqui. Eu não tenho uma vaga de estacionamento melhor do que a sua lá fora. Eu não quero uma vaga marcada. Pastor, eu não quero. Eu não preciso. Eu estaciono onde tiver. Eu não quero isso. Eu quero que você entenda que eu não tenho cadeira aqui em cima. Meu. Não é pecado quem tem, não. Porque eu quero que você sente no lugar que você quiser sentar. E eu vou sentar no lugar que tiver para sentar. Eu não quero, você não vai me encontrar em camarim. Eu não tenho camarim. Vai ter uma sala pastoral para quando os nossos pastores chegar, recebê-los ali. Mas dia a dia eu vou comer com vocês ali. Dá para entender isso? Vai ter uma sala ali para quando o meu pastor chegar, ele tem uma sala ali. Eu não vou, você não vai comer aqui no dia a dia. E eu vou comer lá. Eu vou comer onde você vai comer. E você vai comer onde eu vou comer. Porque eu sou igual a você. Eu tenho os desejos que você tem. Eu tenho as dores que você tem. Pastor, eu tenho vontade de desistir. Bem-vindo! Eu também tenho. Agora, o fato de você ser igual a mim não quer dizer que eu dou as mesmas respostas que você. Nós somos iguais, mas podemos ter mentalidade diferente. Deus não tem filhos preferidos. Só que existem filhos que preferem Ele. Quarta-feira, nós vamos ter o nosso culto às 8 horas aqui. Nós vamos terminar desse ambiente aqui mesmo. Eu sei que tá tenso o negócio. Vai terminar assim mesmo. Nunca se esqueça quem você é em Cristo Jesus. Não é sobre o seu passado, não é sobre sua infância. Não é sobre o abuso que você sofreu. Não é sobre o abandono que você teve. Não é. É sobre quem você é em Cristo Jesus. Olhe para mim, homem. Olhe para mim, mulher. Olhe para mim. Você é importante, você é especial, cara. Você é precioso, você é preciosa. Não deixe ninguém falar o contrário. E se alguém falar, não acredite. Você não pode impedir de falar, mas não acredite. Você tem seu valor, você tem seu preço, você é importante. Escute, pais, afirme seus filhos. Diga para ele, você é amado.
Diga para os seus filhos: você é aceito. Diga, corrija eles, mas afirme eles. Diga para ele: você é um homem de Deus, filho. Você é uma menina de Deus. Nunca abra a sua boca para depreciar os seus filhos. Vamos embora. Quarta-feira, às 8 horas aqui. Oh, meu Deus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o gozo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com cada um de vós hoje para todos sempre. Amém? Irmãos, continue orando por essa obra, pelos voluntários, pelas pessoas, tá bom? Dê um abraço no seu irmão. Não saia sem abraçar seu irmão. Vão na paz. Domingo que vem, às 18h30, aqui. Beijo no seu coração. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.